estudo dos logaritmos é muito importante nas soluções para o entendimento do potencial hidrogênio iônico, que é o pH, e o potencial hidroxiliônico, que é o pOH. O que é que a gente já viu, inclusive, na aula de hoje? Que o pH é menos log de H+ na base 10. Se o pH é menos log de H+ na base 10, o pH é menos 1 vezes o log de H+ na base 10. Se esse menos 1 está multiplicando a logaritmação, ou ele é expoente do logaritmando, pode ser, ou o inverso dele é expoente da base. Só que o inverso de menos 1 é menos 1. Então, o pH é o log de H+ na base 10 elevado a menos 1. Aí, o pH é o log da concentração de H+ na base 1/10. Ou seja, o pH é a variável dependente, que depende da variável livre H+, e é o log dessa variável livre H+ na base 1/10. Se a base é 1/10, essa base está entre 0 e 1. E o H+, que é a variável livre, fica no eixo das abscissas. Então, no eixo das abscissas fica a concentração hidrogênio iônica, e o pH, que é a variável dependente, fica no eixo das ordenadas. Só que esse H+ que está no logaritmando tem que ser positivo, tá certo? O H+ tem que ser maior do que 0, então fica à direita do eixo das ordenadas, com a base 1/10, a função é decrescente, então a curva é assim. É uma curva descendente. Então, quanto maior for o H+, menor é o pH. Quanto maior a concentração hidrogênio iônica, menor o pH. Certo? Agora, eles não são inversamente proporcionais, porque a curva é logarítmica. Se o pH e o H+ fossem inversamente proporcionais, a curva teria que ser assíntota aos dois eixos, e ela é secante ao eixo das abscissas. Sensacional, não é? Por sinal, vamos pegar esse ponto aqui, né? Como não existe pH negativo, essa parte não tem aplicação prática, né? Certo? Sensacional. Está aí a curva do pH. E a relação, essa é a relação que há entre o pH e o H+, né? E qual seria a relação entre o pH e o pOH? Se o pH mais o potencial hidrogênio iônico mais o pOH, o potencial hidroxiliônico, é igual a 14, se o pOH for a variável livre x, o pH vai depender do pOH, vai ser o f de x. Aí fica f de x mais x é igual a 14. F de x é igual a menos x mais 14. F de x é igual a menos 1 vezes x mais 14. É uma função polinomial do primeiro grau. Coeficiente angular menos 1, a reta é descendente, e como esse coeficiente angular é a tangente do declive, o declive é de 135 graus. E o termo independente 14, a parte fixa da função é 14, a reta intercepta o eixo das ordenadas no ponto de ordenada 14.
Então, se a variável dependente, o f de x, for o pH, no eixo das ordenadas fica o pH, e a variável livre é o POH, que fica no eixo das abscissas. E a raiz? A raiz é o simétrico linear menos 14, dividido pelo angular menos 1, dá 14 também. Moral da história. Esse ponto aqui não tem aplicação prática, porque não tem POH negativo. E esses pontos aqui não tem aplicação prática, porque não tem pH negativo. Então o gráfico é esse. Observe que a função é decrescente, o que significa dizer que quanto maior o POH, menor o pH. Ou seja, varia em sentido contrário. Se aumentar o POH, diminui o pH. Se aumentar o pH, diminui o POH. Eles variam em sentidos opostos, mas não são inversamente proporcionais, porque se fossem inversamente proporcionais, o gráfico POH tinha que assintotar as duas curvas, ser uma hipérbole e não uma reta. Por sinal, como a soma do pH com POH é 14, se o POH for 5, o pH é 9. Se o POH for 8, o pH é 6. E assim sucessivamente. Quando o POH é 14, o pH é 0. E quando o pH é 14, o POH é 0. Maravilhoso, não é? Ou seja, o pH varia logaritmicamente com a concentração hidrogênio iônica. E o pH varia linearmente, mas não é diretamente proporcional, nem inversamente, com um potencial hidroxiliônico. Sensacional. E só para falar mais uma coisinha, se a bateria der, né? O nosso sangue, em condições normais, numa pessoa que está gozando de plena saúde, o pH dele tem que ser 7,4. Aí o POH tem que ser 6,6. Não é para que a soma dos dois dê 14. Se o pH for menor do que 7,4, ela está em acidose. Se o pH, porque o sangue está ácido. E se o pH for maior do que 7,4, ela está em alcalose. O pH normal, aceitável do sangue humano é entre 7,35 e 7,45. Se for entre 7,45 e 7,8, ela está com alcalose, está com sangue alcalino. E se ficar maior do que 7,8 até 9, ela morre. Se o pH do sangue tiver entre 7 e 7,35, ela está doente. Acidose, o sangue ácido. E se ele ficar menor do que 7, entre 7 e 6, a pessoa morre. Por isso que é muito importante saber isso. E para as meninas que são vaidosas, quando o pH do seu cabelo vai ficando alcalino, maior do que 7, a tendência dos fios do seu cabelo é ter a cutícula aberta. E quando o pH é ácido, menor do que 7, a cutícula fica fechada. Então, cabelos mais bonitos são cabelos com pH ácido. Muito cuidado para usar shampoo neutro ou alcalino. Não fazem bem ao seu cabelo. Tá certo ou não? E finalmente está aí um exemplo de alguns elementos e a tabela do pH. Por exemplo, o suco de limão tem pH 2. Ele é ácido. E se ele tem pH 2, ele tem POH 12. Porque 2 mais 12 dá 14. Mais um exemplo. O sabão, ele tem pH 12. Ele é alcalino. E se ele tem pH 12, ele tem POH 2. Tá certo? E o leite, ele é ácido. O pH dele é 6. Não é muito ácido, é quase neutro. Ele seria neutro se o pH fosse 7. Né? E se o pH do leite é 6, o POH do leite é 8. Para que 6 mais 8 dê 14. Vocês podem em casa congelar a imagem nesse quadro aqui e observar o pH de outras substâncias que aí estão, né?
Como, por exemplo, o café que nós tomamos, ele tem pH 5, é ácido. É por isso que prejudica os dentes. A acidez do café não é saudável para o dente. E se o café, tão gostoso que eu tomo, tem pH 5, ele tem pOH 9, para 5 mais 9 ser 14. Um beijo para todos e logaritmo é uma mamata. Te amo.